Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de Geografia, lembrando que nessa unidade nós estamos falando justamente sobre a diversidade de povos que compuseram, ou que compõem a sociedade brasileira, a comunidade brasileira, a sua comunidade aí onde você mora, a comunidade onde eu moro. Quem são esses povos que vieram antes de nós, e que tanto influenciaram no nosso modo de vestir, influenciaram no nosso modo de falar, influenciaram no nosso modo de comer, na nossa religiosidade. Quem são esses povos? E nós estamos falando sobre isso. Nós chegamos à conclusão que o Brasil, na verdade, é um mosaico, quer dizer, uma mistura, de muitas culturas, de muitos povos. Então, a gente não tem uma cultura, a gente tem uma mistura de várias culturas. Vamos ver o que o nosso autor vai falar conosco sobre este assunto? Então, vamos lá. Olha lá, vamos dar um ESC aqui e vamos para a página do nosso livro. Olha lá. Então, ele vai falar sobre a diversidade dos povos no Brasil. Em um outro momento, nós mostramos inclusive um gráfico, falando sobre os povos que vieram para o Brasil no processo migratório. O que o nosso autor está sugerindo? Ele está sugerindo que você escolha um desses povos. Eu ainda faço uma outra sugestão para vocês. Descobre aí na sua comunidade qual é o povo que mais influenciou a sua comunidade. Ou, de repente, escolhe aí qual é o povo que mais influenciou a sua família, porque vamos lembrar que as famílias também são compostas de várias culturas, De onde é que vieram os meus antepassados? Então eu posso escolher um desses países de onde vieram os meus antepassados. É um povo, E aí vocês vão escolher um desses povos, africanos, portugueses, italianos, japoneses ou alemães, mas vão escolher um. Por que um? Para vocês aprenderem mais sobre aquele, tá? E complete o quadro abaixo com o que se pede. Então aqui vocês vão colocar o povo escolhido, Então qual é o povo que vocês querem estudar, Período em que esse povo chegou ao Brasil. Isso é uma pesquisa que você tem que fazer, algum adulto ainda também pode te ajudar. Em que ano esse povo, esse grupo de imigrantes chegou no Brasil? Tá? Principais motivos que levaram esse povo a migrar para o Brasil. O que fez esse povo sair lá do lugar de onde eles estavam e vir para o Brasil? O que foi? Foi a falta de emprego? Foi a vontade de conhecer um país novo? Foi, de repente, a perspectiva de uma vida melhor num outro lugar? Qual foi a motivação? Porque a gente não sai do nosso lugar, para outro, sem ter uma motivação. Com exceção daqueles povos que foram escravizados, como é o caso dos africanos, será que eles vieram para o Brasil naquela época por opção? Não, eles foram escravizados, quer dizer, eles foram capturados onde eles estavam e trazidos para o Brasil à força, sem eles quererem, tá? Então, a gente tem que lembrar foi a motivação desses povos, do povo que você vai escolher para vir para o Brasil. E aí eu quero saber mais, eu quero saber quais eram as danças desse povo, quais eram as comidas típicas e que outras influências culturais trazidas por esse povo estão aí presentes na sua comunidade ou na sua família ainda hoje, De repente é uma música, uma dança, uma comida, qual é a influência que eles trouxeram, tá bom? E no número 5 diz lá, faça um desenho para ilustrar o povo que você escolheu em seu país de origem ou no Brasil. Então, eu escolhi lá um povo, por exemplo, os italianos, eu vou desenhar aqui, Se vocês fizerem pesquisa, vocês vão ver que tem trajes típicos, Roupas que eram típicas daquelas pessoas quando elas vieram para cá. E que são típicas também da região de onde elas vieram, Porque, por exemplo, os italianos, existem várias regiões na Itália, então as vestimentas identificavam de que região eles vinham. E muitas dessas vestimentas estão hoje representadas aonde? Nos grupos folclóricos, nos grupos de danças folclóricas, É nesses grupos que estão presentes aquelas vestimentas. Então, vai lá, procura qual é uma vestimenta característica, desenha aqui, o representante do povo que você escolheu, tá bom? Vamos seguir então. E aí, além dessas migrações externas, que são os imigrantes, nós vamos ter as migrações internas, quer dizer, aquelas pessoas que mudam de lugar dentro do país mesmo, que não vem de outro país, que já mora aqui e muda de lugar.
Então, olha lá, as primeiras vilas e cidades do Brasil surgiram no litoral brasileiro, pois os colonizadores e depois os imigrantes chegaram pelo mar. Então, como eles chegaram pelo mar, as primeiras cidades, as primeiras vilas surgiram onde? Na região do litoral, tá? As imigrações internas foram decisivas para que a cultura do povo brasileiro se misturasse e espalhasse por todo o nosso país. Essas migrações sempre estiveram relacionadas à busca de melhores condições de trabalho e vida. Por isso, os fluxos migratórios seguiam de locais com menos condições de trabalho e renda para aqueles que apresentavam melhores oportunidades. Então vamos pensar, agora nós estamos falando de uma outra coisa, uma coisa diferente. Então a gente tem o imigrante que veio de outro país para o Brasil, se misturou, né, e passou a ser o quê? Passou a pertencer à comunidade brasileira, né, à sociedade brasileira, certo? Mas muitos vieram, a gente sabe, por exemplo, para trabalhar nas fazendas de café. Lembram que eu falei para vocês em outro momento? Essas fazendas de café, elas ficavam em regiões mais do interior, elas não eram tantas regiões de litoral, elas ficavam lá na região rural, mais na região rural. Quando essas fazendas começam a deixar de dar lucro, essas pessoas que moravam nessa região de interior começam a procurar melhores condições de vida, né? Melhores condições de estudo para os filhos, uma moradia melhor, um trabalho melhor, coisas assim. Então, o que elas fazem? Elas começam a sair do interior e vir para as grandes cidades, onde vão começar a ser instaladas as primeiras indústrias, tá certo? Porque quando o café deixa de dar lucro, então os donos dessas fazendas de café, que tinham bastante dinheiro guardado por conta do café que eles vendiam, eles começam a investir esse dinheiro na construção de indústrias no centro da cidade. E aí começam a haver processos migratórios. Então as pessoas começam a sair do interior e vir para as grandes cidades para trabalhar nas indústrias. Tá? Isso é os primeiros processos migratórios na história do país. É claro que a gente sabe, por exemplo, que as primeiras fazendas de cana-de-açúcar, elas eram também em regiões de litoral, né? E aí o que acontece? Quando eles deixam de investir em cana-de-açúcar e começam a investir, por exemplo, em gado, na pecuária, eles vão com esses gados para o interior. Então também é um processo migratório, né? As pessoas saem ali da região do litoral e vão para as regiões do interior para construir essas fazendas de gado e trabalhar nas fazendas de gado, né? E depois há um outro processo, que é a saída do campo e a vinda para a cidade. Então, isso é processo migratório. E normalmente ele está ligado ao quê? À busca de melhores condições de vida. Tá certo? Ao longo do tempo, os lugares que apresentavam boas condições econômicas e de trabalho foram sendo influenciados pelas mudanças que aconteceram devido aos fluxos migratórios. Então, as cidades, por exemplo, onde foram construídas as indústrias, em pouco tempo elas estavam com um grande número de população. Então, isso é uma mudança, né? Olha lá, ele fala aqui dos fluxos migratórios, né? Então, o que são fluxos migratórios? São correntes de imigração, deslocamento populacionais. Lembra lá? Saíram lá do litoral para ir para o interior, depois saíram das fazendas do interior para vir para as grandes cidades para trabalhar na indústria. Isso são fluxos migratórios, porque não veio uma pessoa, né? É um grupo, é uma constante de pessoas migrando, tá bom? Olha lá, daí o autor nos traz essa foto, né? Uma das características marcantes dos movimentos populacionais internos no Brasil é a busca de melhores condições de vida. Então, professora, mas isso só aconteceu lá? Não, isso ainda acontece hoje em dia, né? Veja que, por exemplo, vamos pegar a cidade de São Paulo, né? Uma das cidades mais populosas do Brasil. Quando a gente chega lá, a gente encontra representantes de vários lugares do país, né? Pessoas que às vezes saem da região Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, que vão para São Paulo para tentar uma vida melhor. É um exemplo, mas existem muitos outros exemplos no Brasil, tá, gente? A professora está citando só para vocês entenderem, mas existem muitas outras regiões do Brasil que recebem, né, pessoas de vários lugares, sempre na tentativa de melhores condições de vida. Às vezes um trabalho, você trabalha num lugar, o papai ou a mamãe trabalham num lugar e ele tem que ser transferido para outro lugar. Então você vai fazer um processo migratório, você vai sair da sua região e ir para outra.
Aí olha lá, como todas as comunidades em nosso país, a sua também foi formada por diversos povos com diferentes tradições culturais que migraram em busca de melhores condições de vida. Nós já sabemos disso, né? Para conhecer a origem dos povos que formaram sua comunidade, realize uma pesquisa utilizando livros, páginas da internet, documentos e entrevistando pessoas que fazem parte dela. Registre no espaço abaixo dados ligados à tradição e aos costumes da sua comunidade. Então você vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa muito interessante, tentando descobrir quais foram os povos que estiveram aí na sua comunidade, qual a influência desses povos no que você tem hoje de cultura aí na sua comunidade, tá bom? Número 3, responda, de onde veio a maioria das pessoas que formam a sua comunidade? Então, aí na sua comunidade local, de onde vem a maioria das pessoas que estão aí? Elas, na grande maioria, são descendentes de imigrantes ou a grande maioria que está aí são pessoas que vieram de outras regiões do Brasil mesmo? Vai ter que pesquisar, né? Vai ter que investigar. E para finalizar, compartilhe com os colegas e professores as informações dessa pesquisa. Certo, pessoal? Olha quanta coisa a gente aprendeu. Olha como é importante a gente conhecer a história do lugar onde a gente mora. Quem são as pessoas que vieram? Por que a gente come desse jeito? Por que a gente se veste desse jeito? Por que eu como determinado alimento, mas não como outro alimento? Né? Tudo isso é influência cultural. E o nosso país, ele não tem uma cultura só. Ele tem uma grande mistura de culturas. E essa grande mistura de cultura é que faz com que o nosso país tenha tantas diferenças e tantas riquezas, né, entre uma região e outra, tá certo? Então fica aí o convite para você conhecer mais sobre a sua comunidade e também ir visitar outros lugares do país e conhecer outras culturas dentro do mesmo país. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!